irmãos, então, o que nós vamos estar conversando durante esse bimestre sobre a Páscoa, né? Porque nós estamos nos preparando para a Páscoa. A gente vai ter, dentro exatamente de 2 meses, finalzinho de março, vai ser a nossa Páscoa, né? Então, eu achei muito pertinente a gente estar fazendo esse estudo, e a minha ideia é que a gente consiga, vamos ver o quanto o Senhor permite que a gente se aprofunde nesse assunto. Então, é isso que nós vamos estar vendo agora. Eu separei os 8 encontros, né, até um domingo antes da Páscoa, dessa maneira. Vamos ver se a gente vai realmente conseguir, talvez ao longo do caminho aí, eu mude algumas coisas. Vamos ver como é que o Senhor vai dirigindo, tá? Mas, a princípio, a gente vai hoje falar um pouco sobre como tudo começou, né? Depois a gente vai falar sobre o Mar Vermelho. Será que ele abriu mesmo? Será? Como é que foi? Não é? Depois a Páscoa judaica, ao longo do tempo da história bíblica mesmo, né? Durante todo o tempo que nós temos aqui do povo de Deus. Depois a Páscoa cristã, né? Será que tinha que ser na mesma data? Os aspectos históricos, o significado para a igreja, outras Páscoas, né? Outros povos comemoram, outras religiões, e como nós celebramos hoje. Amém? Tá bom? Bom, mas como tudo começou, né? Hoje a gente então vai estar falando como tudo começou. Será, irmãos, né? Sempre quando todas as pesquisas que eu fiz, né, para a maioria do povo judeu e o povo cristão, eles consideram a Páscoa logo no advento, na situação em que o povo de Deus atravessou o Mar Vermelho, né, a libertação lá do Egito. E é lógico que naquela noite, vocês sabem, na noite anterior a eles saírem do Egito, eles sacrificaram um cordeiro, né? Mas, quando eu comecei a meditar sobre esse assunto, né, aí eu gostaria que hoje a gente começasse a história um pouquinho anterior a isso. Porque foi o primeiro momento em que Deus falou ao seu povo, ou a quem seria o seu povo, sobre a primeira vez em que Deus falou ao seu povo sobre um cordeiro substituindo alguém, né? Tá? Então, eu gostaria que a gente lesse Gênesis 22. Vamos abrir nossas Bíblias? Gênesis 22. Então, a palavra do Senhor fala assim, Gênesis 22. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Amém? Nós vamos parar aqui, tá? Por que nós vamos parar aqui? Eu quero primeiro fazer uma
reflexão com vocês. Eu acredito que muitos conhecem o resto da história e depois nós vamos ver um vídeo. Mas eu gostaria que vocês vissem hoje ou lessem esse texto e entendessem não do ponto de vista que nós temos hoje. Hoje nós temos o ponto de vista de quem já passou por tudo isso e nós já estamos no final da história. Né? Por quê? Porque já correu toda a história do povo de Deus. O Senhor Jesus já veio, já morreu na cruz em nosso lugar. E hoje nós temos todo esse entendimento, nós olhamos para trás e temos todo o entendimento. Mas Abraão, não. Quando ele recebeu essa ordem de Deus, ele não tinha o entendimento todo que nós temos hoje. Não é? Ele não tinha o entendimento de que viria um Messias, que ele morreria na cruz, que o povo seria escravo, que o povo seria liberto. Não. Abraão só viveu pela fé. Ele tinha comunhão com o Senhor, mas ele não tinha todo este entendimento que nós temos hoje, porque a Bíblia já nos revela. Então, eu gostaria que vocês, né, vissem essa história hoje do ponto de vista de Abraão. Como foi para esse homem e a fé e a obediência que ele tinha em relação a Deus. Amém? Amém? Então agora nós vamos assistir um vídeo, é um pedaço de um filme, e que vocês prestassem atenção no vídeo. Certo? Pois é, irmãos. Agora nós vamos dividir aqui em grupinhos menores. Vamos lá para a gente refletir, pensar um pouquinho sobre o que a gente assistiu aqui. Agora a gente vai pensar em algumas coisas. E eu quero que vocês anotem, façam anotações. Depois a gente vai tá conversando, voltando, né, desfazendo os grupos e voltando a conversar. Tá bom, irmãos? Então, nós vamos começar a pensar, baseados aí nesse texto de Gênesis 22, que nós acabamos de ver o vídeo, né? E eu quero que vocês, como grupo, né, leiam aí entre vocês essas perguntas e tentem responder. Tá certo? Tá bom? Então, são 2 slides, esse e o seguinte, mas vamos começar com esse. Vou dar um tempinho aí para vocês estarem conversando e meditando, refletindo sobre isso. Tá ok, irmãos? Tá? Irmãos, continuando aqui, ó, o segundo slide, aí algumas questões aí para aplicar. Aplicar aonde? Aplicar as nossas vidas, amém? Tá certo? Então, talvez algumas aí, no meio da discussão entre os grupos, vocês já tenham até respondido, né? Mas eu gostaria que agora vocês pensassem nisso, mais uns 10 minutinhos aí, tá bom? Tudo bem? Amém, irmãos? Deu tudo aí já? Foram muitas perguntas. Hã? Alguém respondeu a primeira ali? Algum grupo respondeu a primeira pergunta? Sim, não, gente? Sim. Algum grupo gostaria de falar para nós aí que lição vocês tiraram dos fatos que aconteceram na vida de Abraão e Isaac? Vamos ouvir, vamos ver se vocês concordam, tá bom? Eu acho que toda a aplicação se refere ao tamanho da fé e obediência de Abraão. Nós estávamos aqui conversando que nós não temos nem a pontinha da unha do dedinho, nossa fé não chega nem nos pés da fé de Abraão. O que nós tiramos de lição, que nós temos muito que aprender ainda. Nós temos muito ainda que realmente obedecer, né? Porque alguém aqui mataria o filho? Hein, gente? Ah, então. Isso que nós tiramos de lição. Nós não somos nem... Nossa fé não chega nem nos pés, não. A lição é
gente, vamos mudar. Amém. E a segunda, alguém respondeu? Responderam aí? Que tipo de obediência? Sim? A Deus? A paz. Então, a gente colocou assim, que a obediência é a submissão e que a vida com Deus não é uma vida de milagre só. Tá certo? Que tipo de obediência a Deus devemos ter? Obediência é de submissão e que a vida com Deus não é uma vida de um milagre só. Entenderam, gente? Alguém mais quer falar? Tá certo, mas olha só. Quando a gente pensa no tipo de obediência, pode sentar. Quando a gente pensa no tipo de obediência, esse é no sentido mais para que Abraão conhecesse o seu próprio coração, né? Mas essa obediência a Deus é como a Estela acabou de falar, uma obediência incondicional. Concordam? Né? E é lógico que quando Deus enxergou, viu essa obediência em Abraão, ele depois o abençoou. Não é verdade? Né? Até no vídeo foi bem nítido isso, que a bênção veio depois de que Abraão deu a prova de obediência ao Senhor. Sim. Abraão obedeceu, e a gente é o que fazer, a obediência deve estar muito ligada à fé, porque Abraão, na verdade, a fé dele era tão grande que ele tinha certeza que ele poderia obedecer, porque Deus ia prover. Ele não sabia o que Deus estava preparando, mas ele tinha, a fé dele ultrapassava a questão da desobediência. Eu posso obedecer porque eu tenho fé bastante no Senhor. Nem sempre você obedece porque tem fé. Nem sempre. Você obedece porque tem que obedecer. Essa obediência incondicional, ela nem sempre ela tem ligação com fé. Em várias situações, nem sempre a gente vê que a obediência ela está ligada à fé. Poderia ser que ele chegasse lá e, de fato, como até o momento que ele levantou para imolar o filho, Isaac iria morrer. E se morresse? Pela obediência, não pela fé. É isso que eu estou dizendo. Nem sempre a obediência ela tem... porque senão a gente condiciona até onde que eu posso obedecer. De proporcional à minha fé. Não. Eu obedeço porque eu obedeço, incondicionalmente, independente da minha fé. Sim. Porque a fé dele poderia levar assim, Deus vai já fazendo com que Deus obedecesse a minha vontade, a minha fé. Deus vai matar o meu filho, mas ele vai ressuscitar. Não, mas ele não sabia. Ou Deus, na hora que ele encostar, né, Deus vai falar, pá. Não, Abraão não sabia. Não, mas é a questão que a pastora está falando da nossa fé condicionar a nossa obediência. Além do que nós conhecemos, tanto a fé quanto a obediência. Além do que nós possamos dimensionar. Porque, ele confiava em Deus. Ele não sabia o que Deus ia fazer. Mas sabia que podia confiar. Nesse ponto, eu acho que Abraão, ele tinha vivido uma experiência atrás com Deus. Ele tinha desobedecido a Deus, quem lembra? Deus tinha prometido Isaac a ele desobedeceu a Deus e foi ter com Agar o filho Ismael. Depois aconteceu tudo aquilo, ele entendeu que Deus era fiel na vida dele. Depois que veio o filho da promessa, porque então ele tinha duvidado de Deus, porque quem desobedece duvida. Então, quando ele sobe ali no monte Moriá com o filho, realmente ele tinha convicção de quem era Deus. Lembra que a Sara falou para ele antes? Falou assim, por que você está assim aflito? Você não lembra que Deus falou para vocês lá? Está escrito em Hebreus 11, 10, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, dirigiu-se para um lugar sem saber para onde ir. Ela tinha lembrado ele do que tinha acontecido com ele. Então eu creio que a obediência,
ela está sim ligada à fé, mas também à experiência, igual uma criança. Se você pede para uma criança vir aqui, dar um passo à frente, ela vai vir com pouco medo, depois ela vai indo, depois ela vai criando aquela fé, aquela obediência decorrente à fé, à confiança. Exatamente. Isso. Amém. Só para a gente, então, amarrar tudo que vocês estão falando aqui, irmãos, está tudo certo, mas é que no sentido assim, então, que tipo de obediência, e a gente já pode juntar aí, que tipo de fé nós devemos ter, né, a Deus? Bom, a obediência ela tem que ser realmente incondicional. A gente aprende isso com a história de Abraão. Abraão sofreu por levar o seu filho ali para o sacrifício? Muito. Porque Abraão sabia, sim, de tudo, ele estava vivendo a história. Né? A história era a história dele, né? De vida dele. Né? Então, é lógico que ele sofreu muito por obedecer. Muitas vezes quando nós nos defrontamos com uma situação em que nós começamos a sofrer, a gente começa a questionar a nossa obediência. Mas se eu fizer isso eu vou sofrer, eu vou ter algum prejuízo, então você já não está mais querendo obedecer. Concordam comigo? Então nós precisamos entender que o tipo de obediência, né, que Abraão teve a Deus foi passando por cima do seu sofrimento, mesmo sofrendo, mesmo tendo prejuízo, ele preferiu obedecer a Deus, né, porque ele sabia que Deus poderia prover de alguma maneira. Eu entendo, irmãos, que Abraão foi de fato para sacrificar o seu filho. Ele não sabia se Deus, na hora, iria substituir por outro. Ele não sabia. No filme fala que ele podia ressuscitar, mas na Bíblia não fala isso. Não fala. O que eu entendo que dentro do que eu entendo do texto bíblico, quando Abraão fala Deus proverá, é que Deus poderia prover outro filho até para Abraão, porque ele já tinha feito isso, ele tinha provido um filho. Deus poderia prover outro filho da promessa para Abraão. Mas não fala ali que Abraão cria que Deus iria ressuscitar Isaac. Esse foi o único ponto ali do filme que não está esclarecido, não está explícito na Bíblia. Foi uma interpretação da pessoa que fez o filme. Né? Então, Abraão tinha fé em Deus, ele tinha também uma fé incondicional. Não importa o que aconteça, eu vou continuar crendo em Deus. Né? Isso é muito importante para nós também. Não importa o que aconteça, mesmo que eu passe por uma prova difícil, mesmo que eu tenha sofrimentos, mesmo que eu tenha que abrir mão de coisas na minha vida, eu vou continuar crendo em Deus. Esta era a posição de Abraão. Então, a fé de Abraão não era condicional. A obediência de Abraão não era condicional. Olha, eu só vou obedecer até aqui, porque daqui para frente eu não tenho fé. Né? Como que a pastora Érica colocou muito bem. Então, vocês estão entendendo, irmãos, como é sério e como é profundo isso? Né? Então, agora nós começamos a entender qual era o tipo de fé e de obediência de Abraão. Tá certo? É lógico que, conforme Abraão foi tendo as suas experiências com Deus, a fé dele foi crescendo e a sua obediência também. É muito mais fácil você sair de um lugar e ir para um lugar onde você não conhece, foi o primeiro passo de fé de Abraão, né? Isso é muito mais fácil do que sacrificar um filho, não é? Mas uma coisa vem concatenada, vem ligada à outra, né? Se ele não tivesse dado o primeiro passo de fé lá, ele não teria crescido na sua fé ao ponto dessa segunda prova. Entendem? Amém? Entenderam tudo que eu falei aqui? Amém. E para a gente fechar, então, o que essa história tem a ver com a Páscoa? O
que essa história de Abraão e de Isaac tem a ver com a Páscoa? Então, irmãos, essa história tem muito a ver com a Páscoa. Tem muito a ver com a Páscoa, né? A gente vai entender melhor, começar a entender melhor, né? Para os que estão assim, ainda com ponto de interrogação, a gente vai começar a entender melhor a partir do domingo que vem. Mas é lógico que quando o Senhor, Deus, impediu que Abraão sacrificasse o seu filho, que ele iria morrer, substituindo por um cordeiro, quem é o cordeiro nosso? É o Senhor Jesus. E o que é bonito disso é que nós conseguimos entender, ter essa interpretação hoje como igreja do Senhor. Na época de Abraão, não. Ele não entendeu. Ele só entendeu que o filho dele foi substituído, o sacrifício foi substituído por um cordeiro. E houve um grande livramento ali. Agora, hoje, nós entendemos o grande livramento que nós tivemos, não é? Porque o Cordeiro de Deus morreu no nosso lugar. Vocês ouviram o que o irmãozinho falou, o Jefferson? Quando Abraão chega no pé do monte, né, juntamente com seu filho e com os seus moços, no momento que ele tira, né, a lenha e coloca sobre os ombros de Isaac, né, ali eu imaginava a humanidade, né, com um peso sobre si, né, toda a condenação, né, dali do pé do monte até o momento do sacrifício, né, eu vejo a humanidade sendo condenada. Né, ali estava a condenação sobre a humanidade. E no momento que aparece o Cordeiro, né, é Jesus, né, tirando toda essa condenação sobre a humanidade. Né. A lenha que seria usada, né, para o holocausto, né, o cutelo, né, que estava, né, junto com Abraão, né, e o fogo, né, que seria, né, para poder fazer o holocausto, tudo aquilo era para Isaac. Né, e no momento que o cordeiro chegou, né, aquilo foi desfeito. Né, a humanidade foi livre da condenação, né, e Jesus levando todo o peso que estava sobre a humanidade, todo o castigo que estava sobre a humanidade, né, o cordeiro, né, levou sobre si. Foi a ideologia que eu fiz, né, no texto. Muito bom. Amém. Certo, irmãos? Muito bom. Então, espero que vocês tenham gostado. Vamos orar, agradecendo ao Senhor. Senhor, nós queremos te bendizer, te exaltar nesta manhã. Te agradecer pela oportunidade que tivemos aqui em estudar a Tua Palavra e refletir, meditarmos aqui juntos em tudo que foi visto. Eu te agradeço, Senhor, e eu peço que esta palavra, que esta meditação continue sobre a vida dos meus irmãos, no espírito deles, durante esta semana. Que nós possamos, de fato, alcançar corações sábios diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.